Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui com o mestre Cosmo Caxambu. Vamos bater um papinho sobre o Caxambu, sobre cultura e sobre a tradição da cultura afro-brasileira. Olá, Cosmo, tudo bem? Oi, tudo bem, André? Olá, Tudo bem, graças a Deus. ainda bem. Então, Cosmo, antes da gente começar, você pode me falar um pouquinho sobre você, sobre a sua história? Eu vi que você começou bem novo no Caxambu, né? Então, eu queria saber se você já tinha um contato com a música antes, com o batuque, se iniciou, isso foi uma iniciativa sua, se foi dos seus pais, eles já estavam ali nesse meio, como é que foi? Então, esse apelo de batuque eu já vim desde cedo, né? A minha mãe era um bandista, né? Uhum. Desde cedo já me carregava lá pro centro de Umbanda. Mas não tinha nada a ver com o jongo ainda, né? Com Caxambu. Aí só que você vai pegando o gosto pela coisa, né? Lá e ficou, depois os tempos com tios, né? Os influenciadores nossos, né? Dessa cultura. E ao jongo Caxambu também. Depois veio depois desse meu. É de ficar junto com a minha mãe sempre na Umbanda, né? Uhum. Depois que chegou. Depois que chega junto. Então aí o senhor começou a frequentar a Umbanda junto com a sua mãe, aí tinha mais contato com a música, com o batuque, e aí depois se apaixonou pelo instrumento, depois se apaixonou pelo jongo, como é que foi? Então, o jogo, como de você, aos 13 anos, porque naquela época a gente não podia nem dançar, né? Nem tocar, nem principalmente entrar nas rodas, que Uhum. era um cachambô assim mais. É mais para os mais velhos, né? Como se diz, né? Mas. E lá atrás, o que a gente podia fazer é aprender. Quando nos mandava participar da roda. Aí tinha uma tia Maria também, que fazia parte do centro, lá do mesmo centro que meu. O instrumento, porque aqui vale pelos instrumentos são. Cosmo, só o som que tá Caxambu. ficando estranho. Tá ficando alto e baixo. Deixa o microfone. Melhorou? Melhorou. Não, peraí. Ficou ruim de novo. Melhorou? Melhorou. Tá bom? Tá. Eu tô no ouvido só agora, ele tá ruim. Tem um probleminha aqui agora que eu não. Vê se tá bom. Agora tá bom. Então tá bom. Então, aí nessa minha pegada dos 13 anos, a gente, naquela época, a gente só podia olhar mesmo ou quando os mestres chamavam para ensinar a gente a bater tambor, alguma coisa. E eu fui. O primeiro instrumento que eu toquei, né? Foi um tambor de Umbanda. Depois eu comecei a tocar também o candongueiro, que é um instrumento aqui chamado do nosso grupo. Que aqui o instrumento aqui da Semente da África é o caxambu, que é o tambor grande, caxambu, o tambor grande, candongueiro, que é um instrumento agudo, aí tem o guaiá, que é um chocalho igual dos indígenas, e tem um coco, que é uma madeira que você firma para bater também igual palma no tambor grande. E eu escolhi na época, foi o candongueiro, que para mim, eu vi aquela batida do tambor assim, bem aguda, e gostei muito. E tia Maria que me ensinou a tocar. Legal. O candongueiro. E eu vi também na sua biografia, na sua mini bio, que você passou a seguir grupos, né? Já bem pequeno. Como é que era essa experiência de ir junto, tocar ali ainda como um adolescente, participar das festas, participar das rodas? Como é que era? Até os 15, 14, 15 a gente nem podia entrar. Aí depois começaram, só quando eles mandavam, aí que você começou. Aí comecei a me tomar mais, eles colocavam a gente para dançar um pouquinho, quando a roda não estava muito pesada, né? Porque era sempre mais dos mais velhos. Aí foi paixão mesmo pelo jongo Caxambu mesmo. E agora, sendo o mestre do jongo, como você se sente assim, pensando em toda a sua trajetória, desde menino, quando você ainda estava aprendendo, quando não podia participar das rodas, e hoje em dia você sendo um mestre, como é que você se sente pensando assim nessa jornada? Como você passa hoje em dia?
Então, eu procuro justamente passar aquilo que nossos mestres lá sempre, né, nos ensinaram. É baixa responsabilidade também, né? Porque quando você assume uma liderança, é bem mais complicado. Eu vejo hoje a dificuldade dele que eles tinham com a gente e hoje eu vejo acontecendo comigo isso, né? E são muitas coisas. É mais responsabilidade, é mais tudo que você pensa. Mas é bom, porque até porque você valorizar aquilo que você faz, né? É muito bom. Principalmente se tratando de cultura negra. É muito bom, assim, repassar, né, aprender e depois poder chegar, ser de aprendiz a mestre. E Cosmo, você sente que você já sofreu algum tipo de preconceito, algum tipo de racismo quando você foi tocar o jongo, o cachombu? Como é que era isso, você chegar o trajeto, né, até você chegar nas rodas, até você chegar no ambiente assim próprio? Como é que era? Você sentia ou então era diferente antigamente? É um pouco mais normalizado hoje em dia? Então, até que eu achava até que antigamente era mais fácil, porque a gente não via tanta essas coisas assim, né? Porque às vezes tem escola, por exemplo, a gente trabalha com muitas escolas aqui, tem praças de palco, né, público. Às vezes até na escola você sente isso, que tem diretores que não aceitam, né? Porque, meu filho, quando você fala em tambor, sabe como é que é, né? Tem um Só que preconceito. eles esquecem, tem. Só que eles esquecem que o tambor já vi lá tá, né? Desde o tempo dos indígenas que já se usava o tambor, porque era meio que eles se comunicavam entre eles. E a gente, hoje em dia, eu creio que é pior do que antigamente. Você tinha, imagina falar muito. E hoje só que a gente hoje, né, aprende a se defender. E eu mesmo canto para ele, eu falo um montão de coisa, eu não esquento não. Mas nunca foi assim diretamente para mim. Mas você sente, né? Você vê assim, quando tem. E realmente hoje em dia é pior e ao mesmo tempo bom também, porque hoje em dia tem um pouco mais, é mais escancarado, né? E também, mas só que hoje em dia as pessoas têm um pouco mais de voz para falar, para resistir, para argumentar contra. E também muitas outras pessoas estão mais conscientes hoje em dia também, né? Tem um pouco mais de conhecimento, mais de conhecimento da cultura e não fica só naquela ideia pré-concebida, né? Do que é ruim, do que é mal, do que é mal visto. Isso. Uhum. E aquilo, se a gente também... Por exemplo, eu tenho minha neta hoje, está com 9 anos, já fiz um tambor para ela, já começou a tocar já. Tem também as crianças lá que a gente sempre procura trazer as crianças, porque também se a gente não colocar as crianças nessas rodas hoje, vai se acabar tudo isso aí, né? Verdade. Infelizmente. Isso é difícil, porque os jovens, né? Os jovens hoje em dia também não ligam, são poucos jovens que alguns têm até curiosidade, mas tem alguns que não ligam mesmo para essa nossa cultura. É uma pena. É uma pena. E falando nisso de jovens, você tem, assim, um bom número de, vamos dizer, aprendizes? Tem jovens, crianças que buscam você para aprender ou buscam outros mestres? Você vê que essa cultura ela está sendo repassada? Não, tá, com certeza, está sendo repassada. A gente até encontra assim, entendeu? Porque tem uns que é curioso, acabam gostando do que vê. Uns querem dançar, outros querem tocar. O bom é que a gente está sempre ensinando alguém. Vamos supor, de uns 10, uns 4, você consegue. Uns 4 a 3, né? Você consegue trazer para junto da gente. E geralmente são crianças e adolescentes que já fazem parte da religião, da Umbanda, ou então são crianças que geralmente gostam da percussão, então do batuque. Como é que é esse número assim? Não, é que gosta mesmo. Até por isso a questão de religião, eu não misturo quando a gente põe as nossas rodas, né? Se você misturar a religião com... A gente sabe que tem até né? Tem aquela mandinguinha lá, mas você não pode também, né, misturar ali, cada um no seu espaço. A gente vai ver tanto. Mas no nosso grupo tem pessoas de candomblé, tem de umbanda, tem tem também de católico, já teve até evangélico, só que foi embora. Bacana, abraçando todas as religiões, realmente é um lugar muito legal, muito seguro. E é assim, seguro para todos, né? Porque às vezes, geralmente a gente vê que pessoas de outras religiões às vezes não gostam de se misturar, ou então não gostam mesmo do batuque, da percussão, falam que é só daquele nicho, não é uma coisa que eles possam tocar, que possam mexer. É bacana que seja um espaço onde todo mundo possa se integrar, isso é muito legal. E falando dessa coisa de espaço, de integração, qual você acha que é a importância de manter essa tradição viva, de manter a cultura afro-brasileira viva?
sendo repassada para as crianças, para os adolescentes, para as próximas gerações. Qual você acha que é a importância disso? Menina, a importância é muito grande porque a gente vê hoje em dia. São muitos preconceitos, questão de, mesmo da nossa cultura mesmo, do Jongo Caxambu, da cultura do negro como tambor de crioula, para outra cultura, mas principalmente talvez a questão muito de religião de matriz africana, que é muito assim, ela é muito mais assim, intolerante do que o próprio Jongo Caxambu. Mas a gente dribla ela, passa aqui e temos que sempre ensinar isso para nossas crianças, por quê? Às vezes a criança fica deprimida por causa disso, porque ele fala, mas você não pode escolher. Realmente tem escola que separa isso, mas nós temos que passar isso para as crianças, para eles aprenderem, desde já, a saber que sim, eles são negros, sim, e uns podem ter a pele mais clara, outros mais fina, mas a nossa cultura é muito importante. Tanto que tem amigos meus, por exemplo, tem um amigo meu que é evangélico, que ele participou comigo ano passado no evento nosso, mas eu achei bacana que eles separam, não tem esse negócio de... porque você tem que saber separar cultura de religião. Sim. E eles fazem isso junto com a gente lá, entendeu? E é de muita importância a gente poder passar isso para nossas crianças, nossos jovens. Independente de cor ou raça, nós temos que passar sempre essa cultura sempre adiante para eles. E falando nisso sobre repassar e de ser criança, de se entender negro, se entender ali com sua identidade, também culturalmente ali inserido na sociedade, você acha que ter tido esse contato com a cultura afro-brasileira desde criança influenciou positivamente na sua vida, assim, na sua construção de identidade e na sua percepção de como ser um homem negro na sociedade? Você acha que te influenciou? Muito, com certeza, me influenciou muito. Engraçado que hoje em dia, né, a gente vê muito mais essa questão da religião e às vezes a gente encontra muito assim, você vê, muito bullying em escolas, né? As crianças não têm muito essa... Eu vejo que é o seguinte, no caso de 2023, eles fizeram aquela lei lá de 1639, né? E depois foi a 11.645. A questão é que eles não se usam muito, não aplicam isso muito na escola. Sim. Porque é uma lei que tem que ser cobrada. Às vezes as pessoas nem sabem da existência das leis, assim, ou então do porquê. E poderiam ser mais vista, mais cobrada, porque também é aquilo. A questão também é que falta um órgão para fiscalizar também, né? E se tem... por exemplo, eu escola, quando eu vou, porque nós fizemos uma oficina chamada... Tem até um fichário chamado Jogo na escola, que foi feita pelo IFAM e o Plantão de Cultura. Tem escola que você vê lá, eles deixam julgado a questão, porque umas escolas trabalham, outras não. Mas isso para mim tinha que ser fiscalizado. Sim. E aí, né? Porque você vai em escola, tem escola que você não vê eles trabalharam o projeto desses antirracistas. Aqui embaixo só tem 2 escolas que fazem isso. Uma escola uma escola que é diretora do bairro chamado Areal e outra professora também da Escola Barão, trabalham essa questão antirracista. E nós, hoje em dia, você tem que trabalhar muito isso com as crianças. Não tem jeito, não é? Principalmente que hoje em dia o bullying nas escolas está em alta, né? E a internet muito. Também colabora muito com esse pensamento de massa das crianças de se sentirem inferiores de alguma forma. E, Cosmo, falando sobre isso, você está inserido ali no Vale do Paraíba, certo? Então, qual você acha que seria assim, a importância de continuar ensinando a cultura afro-brasileira ali no Vale do Paraíba, tipo, especificamente, tanto para as crianças, e nisso através da música também, do jongo? Como você acha que seria essa importância? Você acha que faria diferença se essas escolas, se coletivos, se mais crianças tivessem mais contatos assim, com a história, com a cultura, com a tradição? Isso, eu creio que se houvesse mais parceria entre as escolas, porque aqui, não sei se você sabe aqui, né? Aqui tem bastante... Aqui nós somos 5 grupos aqui. Eu não gosto nem de falar de Vale do Café, mas como a gente fala muito, eu gosto de falar... É o Médio Paraíba. Aqui são 5 grupos tradicionais, que é o grupo aqui em Barra do Piraí, as cidades que tem Dom Caxambu é Barra do Piraí, Valença, Vassouras, Arrozal, Pinheiral, Valença, Vassoura, Arrozal, Pinheiral e Barra do Piraí. As 5 cidades onde o jongo é bem forte, que não pode café. Então, imagina se você não trabalha isso na sua própria cidade, como é que fica as outras, né? Você tem que se levar isso tudo para vários lugares. Como também existe bastante grupos aqui daí do Rio, que muitos deles vêm beber água da nossa fonte aqui. Legal.
vários grupos. Isso é que eu acho legal. E muitos respeitam bastante a gente. Isso é que eu acho bacana. Esse intercâmbio aqui, a gente com o pessoal do Rio de Janeiro aí, eu acho muito legal isso aí. E temos sim que valorizar aqui essa cultura, porque a gente não mostra bem assim, mais bem focado em cima dela, mostrando, trabalhando bem em cima de escola, de teatro. Aqui nós fazemos várias apresentações. Trabalho assim, aqui até a universidade, às vezes eu trabalho fazendo esse trabalho. E nós temos, a universidade, então, é um caminho muito amplo, muito bom de você poder se fazer isso. Tem universidade que faz parceria, por exemplo, eu já fiz trabalho lá em Vassouras, eu acho, Universidade de Vassouras. Aqui em Valença também fazemos também. O importante é que, se você puder trabalhar muito com escola e essa universidade, fortalece muito mais ainda. É isso que você estava falando sobre o intercâmbio, né? Entre grupos, entre escolas, universidades. É muito importante, até porque se todo mundo se unisse, né? Seria a disseminação desse pensamento da cultura seria muito mais fácil, muito mais leve, né? E não seria abrupto para as pessoas aquilo. Vamos supor, tem gente que às vezes só fala só sobre cultura negra, cultura afro-brasileira em novembro, que é o mês da consciência negra, mas não fala outras coisas, ou em outros meses. A pessoa só fala sobre bullying nas escolas em um determinado mês. Acho que se tivesse mais essa união de todos os meses, todo mundo falando a mesma língua, seria muito mais fácil, muito mais prático, né? Então, a minha briga é que você tocou no ponto certo que eu queria ouvir. Eles falaram que da gente muito em 13 de novembro, né? É maio e novembro. Eu falo para as professora, eu sou preto o ano inteiro. Uhum. Não vem com essa de querer fazer projeto, trabalho só maio e novembro, que eu não faço, não. Pô, como você disse aí, nós temos que trabalhar isso com nossas crianças, com todo mundo. Não só com crianças, mas com todos, o tempo todo. O tempo todo, não só maio e novembro. Uhum. Porque você vê, aí leva muito você, depois esquece. Uhum. Esse mês mesmo, eu que já recebi de convite para fazer esse trabalho aí, mas vem cá, vocês querem fazer só maio e novembro? Fica difícil, né? Fica difícil. Não. Tem que ser mais vezes, o ano inteiro, como você disse aí. Se puder trabalhar todo dia, que seja uma vez por semana em escola, já a gente teria outro resultado. Teria. Pode ter certeza disso. E eu acho que hoje em dia também as pessoas estão muito mais orgulhosas da sua própria cor, da sua própria cultura, né? Da sua própria ancestralidade. E eu vi também que o senhor fazia festividades como casamentos, etc. E você acha que tem tido um aumento em pedidos de músicas de ancestrais, ou do cachambu, do jongo, em festividades? Como é que é isso? Eu acho que você tem um pessoal mais jovem, assim, pedindo. Como é que tá? Não, isso cai um pouco, porque tem até alguns que se arriscam, né? Fala, tio, quero fazer isso aqui, leva o grupo lá. Tem uns jovens que a gente consegue buscar alguns, mas é só também naquela empolgação também na hora, depois já some todo mundo. Mas é o bom isso. Então, isso é uma coisa que temos que sempre lutar ali. Mostrar, buscar eles. Você tem que ter uma dinâmica certa para trazer eles junto de você. Aqui eu faço um trabalho chamado Casa de Preto, que eu misturo o samba, o charme, o funk da antiga. Legal. E a roda de cachambu. Você consegue trazer eles. Se empolgam, viu? É bom. Porque se você pensar bem, essa batida nossa toda já vem tudo lá de trás. A batida do cachambu quase com o toque que você toca um funk. Só que agora eles colocaram muito eletrônico, mas você consegue sentir que é a mesma batida. E isso envolve eles. Aí você canta, você brinca, daquelas coisas, todo mundo empolgado. E temos assim, nessa parte, você tem que saber trabalhar essa dinâmica com ele. Você consegue bem mais para vir junto da gente. Sim, verdade. Também vejo que muitos ritmos, né, tipo, têm se adaptado para atrair o pessoal mais jovem, ou então falar a mesma língua do que eles, né? Eu vejo muito charme adaptado, os funk das antigas também. Minha mãe também gosta bastante de funk das antigas, então eu vejo também, às vezes quando tem algum baile de funk das antigas que com uns ritmos um pouco mais adaptados pro pessoal mais jovem também, ela fala sobre. E samba também, a gente tá vendo muitos jovens também hoje aderindo ao samba, né? E também é bem legal ver isso. Cada vez mais jovens, cada vez mais negros também, né? Abraçando a sua própria cultura. Isso é muito bacana. E, Cosmo, nossa entrevista está chegando no final. O papo foi muito bacana, apesar de rapidinho.
E eu gostaria que você me deixasse um recado, seja para mim, para o Alpabra, para futuros jovens que queiram aprender o cachambu, o jongo, para qualquer um que você assim pensar. Isso, vou deixar para vocês. Todos aí. Gente, vamos se respeitar. Essa resistência nossa vem lá de trás. Lá das nossas... Aqui em Barra de Pereira Bom, que teve sempre muitas mulheres comandando as rodas do jogo Caxambu. E esse respeito a gente bate todos a ela, que nos ensinaram essa... Porque nós, sem essa herança cultural que eles deixaram, a gente não tem nada. E o povo preto sim, tem que cada vez se valorizar mais e mais. Força negra e muita axé para todos aí. Muito obrigado, Cosmo. Muito obrigada pelas palavras. Realmente, muito axé, muita força negra. Que a gente continue seguindo em rede, continue se amando, se abraçando e prosperando, né? Vamos lutando. Com certeza. Muito obrigado, Cosmo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.